Não dá para a gente pensar de outra forma, viu? É impressionante realmente. Escuta aqui, Bruno, os bombeiros estavam falando que pode chegar a 10 o número de vítimas fatais. Pelo que você está vendo e você está acompanhando praticamente desde o momento em que tudo aconteceu, esses trabalhos devem prosseguir até a noite, madrugada fora? Tem uma estimativa já do Corpo de Bombeiros? Tem sim, Sônia. Inclusive, há uma preocupação muito grande por parte dos bombeiros para que não escureça, porque aí o trabalho ficaria duplamente dificultado. O trabalho da polícia agora é tentar encontrar essas vítimas, tentar socorrê-las o mais rápido possível, porque com a luz do sol o trabalho fica, de certa maneira, mais fácil. Conversei agora há pouco com o Major Dendini e ele me relatou exatamente isso, que a polícia não quer que escureça, não quer que acabe a luz do sol, porque aí realmente vai ficar muito complicado encontrar essas pessoas, Sônia. Agora, só uma informação complementar. Claro. Eram operários, todas as vítimas eram operárias, e elas, em grande maioria, são nordestinas que vieram do estado do Maranhão, Sônia. Oh, meu Deus. Ô, Bruno, só mais uma informação. O pessoal vai em busca de melhores condições de trabalho e encontrar a morte, né? Bruno, mais uma informação. Há ainda uma esperança de encontrar alguém com vida ou isso já não é mais possível? Deixa eu só te perguntar também, os contatos por celular, um rapaz acabou se salvando através de guiar os bombeiros até onde ele estava e ser resgatado. Houve mais um caso, você estava aí na hora? Responde primeiro a pergunta do Lordelo e você emenda na minha. Perfeito. Respondendo ao doutor Lordelo, existe sim a possibilidade de encontrar novas pessoas ainda com vida, justamente em complemento à sua resposta agora, Sônia, justamente porque ainda há pessoas que mantêm contato telefônico através de telefones celulares com os bombeiros e com os policiais, e eles sim vão orientando desesperadamente. Eu pude, inclusive, Sônia, presenciar uma ligação. Estava ao lado do Major Dendini, e ele conversava justamente com uma dessas vítimas. E a voz de desespero, a sensação, a aflição que essa pessoa relatava, o local em que ela se encontrava, era realmente desesperador para nós que estamos aqui, tranquilos, do lado de fora. A pessoa não sabia exatamente o local que ela estava, e acredito que com a dor das pedras em cima, ela gritava de dor e, inclusive, o Major Dendini até explicava para ela, fale com calma, fale tranquilamente, senão nós não vamos conseguir te localizar. Tente, apesar de todas as dificuldades, se manter calma. Esse é o cenário desolador, o cenário de extrema aflição que nós estamos presenciando aqui. E Bruno? Trabalhando contra o tempo, enquanto ainda tem a luz do sol, né? E contra o tempo e contra a previsão das chuvas. É verdade. Está dando chuva hoje no final do dia, amanhã o dia inteiro, chuva intensa na cidade de São Paulo. E assim, bateria dos celulares também, né? Por enquanto eles estão conseguindo falar com os bombeiros. Daqui a pouquinho acaba. Você ia fazer uma pergunta? Não, a pergunta, o Bruno, ele nos deu esse alento que ainda existem pessoas ainda com vida, e a gente acredita na competência do Corpo de Bombeiro, no pessoal do SAMU, e que realmente resgate e recupere, traga essas pessoas. Não, atenção, né? Como o Bruno estava falando, né, Bruno? Um clima absolutamente tenso. Imagina, eles estão recebendo, ouvindo as pessoas pedir socorro, gemendo de dor, chorando de desespero, de medo de morrer lá embaixo sem dar tempo de ser socorrido. Tem essa história de acabar a bateria do celular, aí fica mais difícil ainda, principalmente se anoitecer e essas pessoas ainda não tiverem sido resgatadas, fica mais difícil de conseguir obter esse resgate. Ainda numa obra como essa, olha tudo que desmoronou, veio abaixo, né? A laje de cima de 400 metros quadrados, vai pesar toneladas aí, veio abaixo, não sobrou nada, vocês estão vendo os escombros. Eu estava comentando aqui com o Lordelo que a gente via muito bombeiro chorar no resgate do desabamento das Torres Gêmeas, porque eram toneladas e toneladas, eram gigantescas as montanhas de entulho em cima das pessoas. Então elas pediam socorro, conseguiam falar, mas era impossível chegar onde elas estavam, romper aquela massa compacta de toneladas e toneladas de entulho. Então eles ouviam as pessoas pedir socorro até morrer sem poder fazer absolutamente nada. Graças a Deus, hoje ainda dá para eles tentarem localizar, já conseguiram resgatar gente que estava pedindo aí socorro através do celular, como eu disse para vocês, um jovem de 24 anos, né, que teve calma, estava desesperado, mas ele viu que os bombeiros estavam fazendo de tudo para salvá-lo, ele foi guiando, conseguiram tirá-lo de lá. Tem outros que estão aguardando o resgate, se Deus quiser vai acontecer. Agora, esse trabalho dos bombeiros também não tem preço, né, Lordelo? E Sônia, a obra ela é tão mal feita que ela poderia ter ruído parcialmente,
Mas não, dá a impressão até, não, vamos colocar aquelas bombas para demolir um prédio, e nesse caso não houve explosão, não tinha gás, não tem desculpa. Gente. A desculpa é incompetência, a desculpa é querer levar vantagem, esse maldito jeitinho brasileiro de querer levar vantagem, ao invés de fazer algo decente. Continua aí, é verdade. É lamentável. Ninguém respeita nada aqui nesse nosso país, infelizmente, viu? Ô Bruno, fala pra mim, muitas pessoas comentaram comigo, nossa, mas eu nunca vi um resgate tão organizado. E o que me descreveram era o seguinte, que os bombeiros, estenderam lonas vermelhas, verdes e amarelas, iam colocando as vítimas de acordo com o estado em cima dessas cores, que aí os 2 helicópteros Águia saberiam quais eram os casos mais urgentes. O vermelho, o amarelo, o verde eram os feridos mais leves, essa coisa toda. Foi assim mesmo que aconteceu? Foi assim mesmo, Sônia. Olha, apenas uma correção nessa informação. Eram lonas pretas, vermelhas e amarelas. Certo, as amarelas seriam os feridos em melhor condição. As lonas vermelhas, aí sim, os feridos já graves. E as lonas pretas, infelizmente, as pessoas que vieram a óbito. Agora, Sônia, além de todos esses contratempos que você disse, com relação à bateria do celular, com relação ao tempo mesmo, porque daqui a pouco vai escurecer e vai dificultar o trabalho da polícia, o pessoal da Defesa Civil aqui já alertou que há sim um risco de desabamento. E aí, ainda há risco de um risco pequeno, mas os profissionais têm essa cautela, porque caso, inclusive como relatou o doutor Lordello, caso comece a chover, isso poderia sim causar um desmoronamento ainda, porque toda a estrutura do local foi ruída, né? Claro, é um risco muito e assim... grande. O pessoal está falando, mas falta muito para escurecer. Não falta porque nós estamos no inverno, região sul, região sudeste, como é o caso de São Paulo. Né? Olha as lonas no chão, gente, muito, muito organizado esse tipo de coisa. Isso a gente vê em país de primeiro mundo, na verdade. Mas assim, são 3h41 agora, horário de São Paulo, que é o mesmo horário de Brasília, não é? E tá frio, é inverno, a noite ela desce mais cedo mesmo. Então, daqui a pouquinho já vai começar a escurecer, 4, 5 horas, a luz já começa a ir embora mesmo. Então, essa é a tensão e o ritmo acelerado e a batalha dos bombeiros, a luta mesmo contra o tempo para salvar essas vidas. Sônia, a outra dificuldade do Corpo de Bombeiros é saber quantas pessoas exatamente estavam no local. Por quê? Você faz o resgate e você começa a falar, bom, tinham tantos, já resgatamos tantos. Então, a pergunta para o Bruno, é o seguinte, está aí, teve coragem de se apresentar algum representante da empresa com uma lista de funcionários, com o nome de cada um, RG, telefone de parentes, porque isso, Sônia, ajuda sobremaneira a polícia. Imagine se a polícia não tiver, os bombeiros não tiverem, nesse exato momento, esse dado em concreto, como é que você vai saber se ainda resta alguém, se ainda não resta, parar as buscas ou não? Exatamente. Bruno. Tá aí mais uma dificuldade, tá aí mais um problema. Até agora, pelo menos aqui no local onde aconteceu o acidente, nenhum representante da construtora apareceu para dar alguma justificativa, para prestar alguma solidariedade aos parentes. Nada disso aconteceu, doutor Lordello. Até agora, eles não apareceram. Talvez eles tenham se manifestado através de alguma nota, e eu, como estou aqui no local... Não tem. Não divulgaram? Não. A única parte nessa história toda a se pronunciar, e que ainda não tem responsabilidade nesse caso, né, é o Magazine que ocuparia a obra, que ia locar essa construção. Eu vou ler, inclusive, a nota, que ela é rápida, mas dá para sentir como realmente o pessoal estava interessado, o pessoal que ia alugar, no esquema de segurança, de saber que a obra estava ótima, totalmente segura, para poder colocar tudo aí dentro e receber centenas e centenas de pessoas por dia, não é? O Magazine Torra não tem nenhuma responsabilidade sobre a parte de engenharia civil, diz a nota do Magazine. No momento, uma empresa de engenharia contratada pelo Magazine realizava uma avaliação sobre as condições de uso do prédio. Com esse laudo caso esse laudo técnico fosse positivo, atestando a segurança estrutural, a rede, então, a rede do Magazine, faria o acabamento para abrigar mais uma unidade. Ressalte-se que o Magazine somente entraria com a loja no local com esse aval
técnico. Esse é um cuidado que o Magazine toma em todas as lojas da rede, devidamente avaliadas quanto à segurança estrutural, de acordo com engenheiros, para receber os nossos empreendimentos, diz o texto da empresa, né, que iria alugar. Quer dizer, no momento em que aconteceu o desabamento, tinha uma empresa de engenharia contratada realizando uma avaliação. Talvez até esses profissionais sejam vítimas, né, se a avaliação não tivesse acabado ainda, estejam ou nos hospitais ou aí em meio aos escombros. Sônia, também. Parabéns para a empresa, né? Que se manifesta, explica direitinho. A única parte que se manifestou É importante se manifestar. Agora, nós temos que saber o dono da obra, o responsável pela obra. Olha isso aqui, que as pessoas olha esperam. Aqui, quer ver? Em nota, o Magazine informou, a rede só assumiria o imóvel finalizando as obras estruturais pelo proprietário. O nome do proprietário não foi divulgado. Por quê? Né? Tá certo. Bruno, obrigada. Qualquer nova informação é só você chamar, tá certo? Eu que agradeço, Sônia. Obrigado. Obrigada a você. Lordello continua aqui com a gente.